Oh, graça e paz. Graça e paz, galera. Vou dar uns 2 minutinhos aqui para o pessoal ir se conectando aí no Instagram. Amém? Hoje mais uma palavra de Deus para nossas vidas, né? Quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Mais um dia que o Senhor preparou para nós. Mais um dia que o Senhor nos deu a graça de poder estar aqui compartilhando um pouco mais da palavra de Deus com vocês. Sofia, paz do Senhor, seja bem-vinda por aqui, Sofia. Aleluia. Se puder ir compartilhando já aí, ó, com os seus amigos essa live, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Um tempinho aqui, 2 minutinhos já se passaram. Vou começar aqui. Amém? As pessoas que forem chegando aí vão se adaptando aí, que vão pegar já um pouco adiantado. Amém? Essa semana eu estava conversando com alguns amigos, né? Inclusive ontem eu conversei com alguns amigos, conterrâneos meus, né? Lá do estado do Amapá. Um abraço para a galera do Amapá. E tive conversando com eles, algumas pessoas que vieram comigo aqui para São Paulo, né? E foi muito bom ter um tempo de conversa com eles. A gente colocou algumas conversas em dias, né? E lembramos de outras conversas também do nosso passado. E foi legal que um desses amigos, que na realidade abriu as portas para que eu pudesse vir para São Paulo, pastor Eliaquim, pastora Sheila, eles estão lá no Canadá. E graças a Deus, com essa conectividade, essa facilidade que as redes sociais nos oferecem, né, a internet em si nos oferece, eu pude estar também conversando com ele ali, ele, mais 3 amigos, o Jefferson, o Jair, o Ismaí, e a gente começou a conversar muitas coisas. Foi muito agradável esse tempo de conversa, né? Um tempo que a gente colocou o papo em dia, mesmo distantes um dos outros, a gente pôde matar um pouco da saudade ali. Né? E é sempre bom estar no meio de amigos, é sempre bom conversar com pessoas que têm alguns sonhos iguais aos seus, não todos os sonhos, porque cada pessoa tem um sonho diferente do outro, e às vezes casa, né, de alguma coisa que você tem em mente também arder no coração desse teu amigo. E nós colocamos algumas conversas ali, né, algumas coisas que ardem não só no meu coração, mas no coração deles também, e foi muito bacana. Né? E uma coisa é óbvia, quando me perguntam dos meus amigos, eu sempre tenho algo para dizer sobre eles. Sempre tenho alguma coisa para falar sobre eles. Sempre tem algo a falar sobre a amizade deles. Né? Assim, acredito eu que também eles têm algo a falar a meu respeito. Né? Se perguntarem de mim para eles, eles vão ter alguma coisa para falar. Espero que só coisas boas. Mas amém. Galera, o que eu tenho para falar para vocês hoje é uma palavra muito legal, e o tema dessa ministração, ela está baseada lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Meu amigo Fábio também entrando aí na live. Bom te ver por aqui, meu amigo. Graça e paz. Então, o tema dessa ministração que eu vou estar falando com vocês aí, né, tá baseado lá em Mateus 3, do capítulo 16 ao 17. Né? E esse tema, para hoje, eu coloquei o seguinte, né? Se Deus fosse falar algo sobre alguém, se Deus fosse falar algo de você para alguém, o que ele falaria? Né? Deus
imagina a sua extrema grandeza, né, fosse perguntado de alguém a respeito de você. Se alguém chegasse para Deus e perguntasse, ó, o Fábio que está aqui, como é que é o Fábio? Né? Como é que é a Sofia que está nos assistindo aqui? Né? Como é que é essa pessoa? O que Deus teria para falar sobre você? Que coisas Deus ele traria, né, a respeito de você? Que revelações ele faria a seu respeito? Né? Que tipo de histórias Deus tem para contar sobre você? E o interessante é que esse texto de Mateus 3,16, ele fala justamente disso. Né? E eu já vou entrar nesse texto, não quero me alongar muito hoje, eu já vou entrar nesse texto. Esse texto fala o seguinte, ó, Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, que fala o seguinte: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele ouviu a voz do Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Né? Em outras versões diz assim: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, eu tenho alegria demais de tê-lo como filho. Deus ele faz essa revelação a respeito de Jesus. O quanto Jesus é querido por ele. O quanto ele ama esse Jesus. E não precisou ninguém perguntar para Deus quem era Jesus. Deus automaticamente já se revela nesse texto. O Espírito dele vem através de uma pomba e fala: ei, vou falar algo sobre o meu filho para vocês. Esse aqui, Jesus, é o meu filho amado, em que eu tenho muito prazer. Eu me agrado muito de tê-lo como filho. Que coisa bacana, né? Deus ele já faz uma revelação a respeito desse filho, Jesus Cristo. Ou seja, Deus ele tem algo para falar de nós para alguém. Assim como ele teve de Jesus. Nesse caso, Jesus só teve elogios. Mas se Deus fosse falar de você para alguém, o que ele falaria? Ah, meu filho é um cara legal, eu tenho prazer nesse meu filho aqui. Né? Ou eu não tenho prazer nenhum, porque só me desagrada, só pisa na bola. E fazendo uma ponte aí, né? Você que é pai, você que é mãe, o que você tem para falar a respeito do teu filho? Você que é filho, o que o seu pai e a sua mãe têm para falar a respeito de vocês? Será que eles têm coisas boas para falar a respeito de vocês? Ou será que só é pancada? Né? Uma certa vez eu estava conversando com grupos de jovens e eu abordei esse tema aqui com eles. E foi muito engraçado, porque alguns deles falaram o seguinte, que, cara, minha mãe não tem muita coisa boa para falar de mim. Meu pai, idem. Né? Mas quando a gente vê as questões materiais, o pai, às vezes, mesmo o filho não merecendo, né, ser elogiado, dificilmente ele vai desmerecer o filho na frente dos outros. O filho pode até pisar na bola com ele, mas quando pergunta assim, como é o teu filho lá na tua casa? Ah, ele fala, meu filho, a gente boa, precisa só de alguns ajustes, mas ele é um cara legal, uma menina legal. Né? Mas, galera, nem sempre vai ser assim. Né? Às vezes as pessoas, se você for uma péssima pessoa, eles não vão ter nada de bom para falar de você. Né? Quando a gente pega o exemplo dos discípulos de Jesus, quando a gente vê as referências de Judas, os textos bíblicos são claros. Né? Ele era o quê? Um ladrão. Então, a história já fala a respeito dele. Judas, quem era Judas? Um ladrão, um traidor. Né? Aquela pessoa que vendeu Jesus, que traiu Jesus. Quem é Pedro? O cara não é muito confiável, ele pode andar contigo, mas ele vai te negar uma hora ou outra. Né? Mas Jesus, ele trabalha essas características negativas nesses discípulos, para que eles se transformem em pessoas de caráter e com exemplo impecáveis. É óbvio que Judas, infelizmente, ele se desviou do caminho e não teve volta, ele se suicidou, enfim, ele preferiu ficar, né, como um traidor, como uma pessoa corrupta. Mas todos os outros discípulos, eles tinham algo que não agradava as pessoas. Pedro era um cara explosivo. Né? Se as pessoas pisassem no pé de Pedro, ele puxava a espada e cortava a orelha, que foi o que aconteceu, né? Quando Jesus estava no Getsemane ali,
né, que os soldados vieram pegar Jesus, ele puxa a espada, saca a espada da bainha e corta a orelha daquele soldado Malco lá. Jesus olha para ele e fala, meu, não faz isso não, cara, né, e cola a orelha do soldado de volta, né? Mas Jesus trabalha essas características negativas, né, não para potencializar elas, mas para tirar elas dessas pessoas e colocar outras coisas nelas. Quando a gente olha a figura de Pedro lá na frente, ele é um líder exemplar, né? A gente olha a figura de todos os outros discípulos também, né? Tinha cobrador de imposto, né? Tinha pescador, né? Enfim, toda a sorte de pessoas que tinham características diferentes eram ali no meio dos discípulos de Jesus, né? E essas pessoas elas conseguiram alcançar um elogio do próprio Jesus lá na frente, né? Até eu já falei em uma das minhas ministrações, Jesus olha para esses discípulos e fala, ó, vocês não são mais meus servos, eu não vejo vocês mais como meus servos, eu vejo vocês como amigos. Olha só, Jesus já fala algo positivo daqueles discípulos, que outrora não mereciam de nada, de nenhuma palavra positiva, porque eles estavam em processo, né, de construção de caráter. Mas Jesus lá na frente já fala para eles, né, vocês já não são mais meus servos, vocês são meus amigos. E eu começo a contar segredos para vocês que somente um amigo de verdade compartilha esses segredos. Ele ainda fala o seguinte, os segredos que eu compartilho não são segredos da terra, mas segredos do céu, né? Então ele faz essa ponte de ligação aí, cara, né, entre os discípulos e Deus. E da mesma forma, Deus ele faz essa ponte através de Jesus com as pessoas. E a gente fala o seguinte, ó, esse Jesus é um filho amado em quem eu tenho prazer, eu tenho muita alegria em estar com ele. E Jesus também ele fala essa menção, né, faz essa menção para os discípulos, que ele tinha alegria de estar com os discípulos, né? Da mesma forma, Deus, Jesus, eles têm alegria de estar conosco, mas eles nos vê o tempo todo, né? E nessa condição de estar conosco o tempo todo, o que eles têm para falar de mim e de você, né? O que Deus vai falar para Jesus, nesse texto, ele chegou a falar para Jesus, ele colocou Jesus num pedestal. Cara, irmão, Deus ele quer sempre ter algo bom para falar a respeito de nós. Mas para que ele venha a ter coisas boas para falar a respeito de nós, algumas coisas precisam acontecer. Jesus ele não vai falar bem de você só porque você é um filho querido dele, não. Jesus ele vai falar bem de você se ele tiver algo para falar de você. Deus ele vai falar de você para alguém bem se ele tiver coisas boas para falar de você. E uma dessas coisas elas são bem claras e óbvias quando ele faz distinção. Ele fala o seguinte, aquele que ama o mundo não me ama. O próprio Jesus fala isso, né? E se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. Ele ainda traz outro texto que é impossível nós amarmos dois senhores, porque você vai agradar um e desagradar o outro. Ele sempre vai ter algo para falar de nós, ou bem ou mal. Deus ele sempre vai ter algo para falar de nós. Só que diferente dos nossos amigos, né, Deus ele não vai sair falando mal da gente para os outros. Deus ele vai falar aquilo que precisa ser mudado em nós, para nós mesmos. Amém? Mas o que fez Deus falar essa frase linda para Jesus? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Primeira coisa, né, nesse texto que me chama a atenção, e é de cara, né? Deus, ele sentia orgulho do filho que tinha. Deus, ele sentia orgulho do filho que ele tinha. Eu não sei se o Deus que você serve, que eu espero que seja o mesmo Deus, né? O Yahvé, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, espero que esse seja o Deus que você serve. E eu espero que esse Deus amado, ele venha ter orgulho de você como filho. Mas se você não tiver andando nos caminhos de Deus, poxa, cara, infelizmente você não vai trazer orgulho para esse Deus maravilhoso, que sempre está estendendo as mãos para nós. Jesus, ele dava orgulho para o pai que ele tinha. Dê orgulho para esse Deus maravilhoso. Dê orgulho para ele.
Se você tem uma vida errada, um caminho errado, cara, é hora de mudar tudo isso aí. Né? Poxa, e quando eu pego essa figura paterna, da mesma forma como nós queremos, e eu espero que você queira, né? Eu quero o tempo todo honrar esse Deus maravilhoso. Eu pego aquele texto bíblico que diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias eles sejam prolongados em cima dessa terra. Esse é um mandamento com promessa. É impossível nós honrarmos a Deus e não honrarmos os nossos pais aqui na terra. É impossível você dizer que dá orgulho para Deus, mas você não dá orgulho para os seus pais, cara. Você é um filho mal criado, você é uma filha mal criada, você não está nem aí com nada, você é um parasita que gruda ali nos seus pais e suga o máximo deles, né? E às vezes você olha e fala que tá tudo legal entre eu e Deus. Não tá, não. Porque Deus vê você desonrando o teu pai aqui na terra, ele vai dizer: meu, como é que esse cara vai me honrar? Antes de você honrar o seu pai lá no céu, honre seus pais aqui na terra. Quando a gente vê a figura de Jesus, Jesus ele honrou os pais dele aqui na terra, né? As pessoas que eram responsáveis por ele aqui na terra. Quem era? Maria e Mateus. Perdão, Maria e José. Confundindo com Mateus. Maria e José. Jesus honrou essas duas pessoas, cara. Jesus honrou eles aqui. Então ele deu o primeiro exemplo. O maior exemplo foi o dele, né? Então se você não honra o teu pai e a tua mãe aqui na terra, como é que você fala que honra a Deus lá em cima? É complicado. Você está causando um desorgulho. Você não está trazendo orgulho para esse Deus maravilhoso, né? E uma das coisas que fez Deus dizer que amava a Jesus e que ele tinha prazer na presença de Jesus, no Filho que era Jesus, foi justamente esse orgulho que Jesus trazia para ele. Então, eu acho que um segundo... Se eu for colocar um subtema aqui, cara, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Se Deus fosse falar algo de você para alguém, o que ele falaria? O texto fala que ele falou de Jesus. Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas, se você não honrar aqui na terra os teus pais, é impossível você honrar a Deus que está no céu. E assim, eu entendo. De repente você tem um pai tranqueira, uma mãe tranqueira, cara. Um pai tranqueira demais, uma mãe tranqueira. Mas princípio é princípio. Eu não sei se teu pai e tua mãe aqui na terra já te causaram mal, ou então estão te causando mal. A única coisa que eu posso dizer para vocês é perdoa. Perdoa, perdoa. 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 E entrega eles nas mãos de Deus. Mas não para que Deus venha com juízo, mate e corrija. Não. Para que haja uma transformação na vida deles também. Mas seja transformado você primeiro. Se você não amar o teu pai e a tua mãe em vida aqui na terra, depois que você morrer, isso não vai acontecer. Então honre teu pai e tua mãe. Depois, isso é uma consequência. Você automaticamente vai começar a entender os princípios paternos, né? Entendendo os princípios paternos, você vai entender que existem pais terrenos, mas existe um pai que é acima de todos. Esse é o pai dos pais. E ele, quando vê essa sua atitude, ele vai dizer: caramba, esse meu filho está me dando orgulho. Ele está me dando orgulho. Então um dos pontos é, ele, Deus, sentia orgulho do filho que ele tinha. Jesus, esse filho, dava orgulho para o pai dele. Então dê você orgulho para esse seu pai que está lá no céu, esse Deus maravilhoso, né? Comece a fazer coisas boas, perdoe, exercite o perdão na sua vida. Perdoe as pessoas que te fazem mal. Eu falei em uma das minhas lives, cara, Jesus ele foi espancado, cuspido, né? Foi taxado como mentiroso, foi crucificado. E a única coisa que ele falou foi o seguinte: pai, perdoa esses caras aí porque eles não sabem o que fazem. Não tem como Deus não sentir orgulho de um filho desses aí. Então faça isso, eu sei que é difícil. Mas o que é o aprendizado? O aprendizado ele é um processo de repetição. Então repita o perdão na sua vida. Repita o perdão na sua vida. Comece a perdoar pessoas, mesmo elas não merecendo. Entenda uma coisa, o perdão ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Se você for esperar sentir a vontade de perdoar alguém, irmão, dificilmente isso vai acontecer. Mas se você decidir perdoar alguém, mesmo ela não merecendo, ou às vezes merecendo mesmo o seu perdão, mas você é orgulhoso o suficiente para não reconhecer, decida perdoar.
quando você decidir perdoar, muitas coisas vão ser quebradas na sua vida. Muitas coisas elas vão começar a fluir dentro de você. E uma das coisas é a felicidade de viver em paz através de um perdão. Um perdão, ele muda vidas. Um perdão muda vidas. Então dê orgulho para esse Deus maravilhoso. Honre-o acima de tudo, mas não esqueça, honre teu pai e tua mãe, honre teus irmãos, honre os teus familiares, honre as pessoas. Existem pessoas que são maltratadas diariamente, com palavras, com gestos, né? A gente viu o caso daquele negro que foi assassinado lá nos Estados Unidos pelos policiais. De repente, cara, ninguém sabe, mas a intenção do policial não era matar aquele cara. Mas vai saber se era ou não intenção. Mas aconteceu. Aconteceu. E o que a gente vai fazer? Vai sair matando todo mundo, vai sair destruindo as coisas, vai causando caos, vai ter que criar caos, tem que, sabe? Não funciona dessa forma. O respeito entre raças só vai acontecer com perdão. O respeito entre as raças só vai acontecer quando nós reconhecemos que todos somos iguais. Nós viemos de um Pai só. Esse Pai se chama Deus. O que você acha que Deus está alegre com tudo isso que está acontecendo? Não. Se Deus tivesse algo para falar agora, ele ia falar, eu estou tão triste. Olha os meus filhos se destruindo, se matando. Não há respeito. Não está legal isso aí. Mas a gente consegue mudar com pequenas atitudes. Mude você, a gente espera que o mundo mude de uma hora para outra. Mas comece você, a pequena mudança onde você está. Comece você mudando. E aí outras pessoas vão começar a ver mudança em você. E automaticamente essas pessoas elas podem vir a mudar. E a tendência é essa, que nós esperamos que elas mudem. Mas elas só vão mudar se você mudar primeiro. Que coisa louca. Deus sentia orgulho do filho que tinha. Outra coisa, ele, Jesus, era um filho que não desapontava o seu pai. Jesus, ele não desapontava o pai dele em nada. Né? Eu não sei que tipo de desapontamento você já passou para com Deus. Se você já desapontou a Deus. Mas entenda algo. Se você já fez isso, olhe para o céu e peça perdão. Olha para o céu e reconheça. Reconheça que sem Deus nós não somos nada, cara. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Jesus era um filho que não desapontava o pai dele. Não desaponte o teu pai. Não desaponte o teu pai. Não deixa o teu pai olhar para você e não confiar em você. É tão triste quando um pai não confia no filho. É tão triste quando um amigo não confia no outro amigo. É tão triste quando o casal não confia um no outro. É muito triste. Desapontamento. Né? Eu sempre brinco que existem pessoas que elas... às vezes elas são questionadas a fazer alguma coisa, tipo, pega uma garrafa de água para mim. Essa pessoa olha para ti e fala, eu vou pegar essa garrafa de água. Mas aqui dentro de mim, eu não peguei essa garrafa de água. Cara, não adianta, você pode até ter feito o gesto de pegar uma garrafa com água, mas o teu coração não queria ter feito aquilo. Não queria ter feito aquilo. O que Deus espera de nós? Deus ele espera de nós a mesma coisa que Jesus fez. Ele amou as pessoas incondicionalmente. Ele deu a sua vida pelas pessoas. Você imaginou Jesus falando assim, meu irmão, eu vou amar essas pessoas, mas só para demonstrar para ele que eu estou fazendo algo só para agradar o coração dele. Mas na realidade eu não queria amar ninguém. Eu não queria salvar ninguém. Eu não queria abraçar ninguém. Eu não queria curar ninguém. Só estou fazendo isso para agradar o meu pai. Com certeza esse Deus não diria, esse é meu filho amado em que eu tenho prazer. Não diria mesmo. Então, galera, não desaponte a Deus. Não desaponte, não troque Deus pelas coisas materiais. Ó, o meu amigo Fábio colocou, amai-vos uns aos outros. Quem foi que falou isso? Como eu vos amei, cara. Jesus falou e Deus falou isso através do seu filho.
quando ele deu o seu filho para morrer por mim e por você. Cara, existe um amor maior do que esse? Não existe. Não existe. E Jesus, ele entendeu o recado. Ele falou, se o meu pai ama, eu também devo amar. Se o meu pai perdoa, eu também devo perdoar. Exemplo. Exemplo. Como eu falei, de repente o teu pai não te dá exemplo nenhum. Perdoa ele. Perdoa. Não segue os exemplos dele, mas perdoa ele. Segue o exemplo lá de cima. Esse é o exemplo maior. Jesus não desapontava o pai dele em hipótese alguma. Por quê? Porque ele sabia que o pai dele era um exemplo para ele. Se o teu pai não faz nada que enche os olhos de alegria, amém, amém. Como eu te falei, perdoa ele, mas se apega naquele pai lá de cima. Esse sim faz as coisas da maneira correta. Esse sim não te desaponta. E ele também não quer que você desaponte ele. E outra coisa, Jesus sempre cumpriu todas as tarefas que o pai deu para ele. Jesus sempre cumpriu todas as tarefas que o pai deu para ele. Olha lá, eu queria que se você puder aí, tem um texto lá em Lucas 22, 42, vai do 42 ao 43, que diz o seguinte, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, se não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. A gente olha para Jesus, a gente pensa que Jesus não teve vontade de desistir. Jesus teve vontade de desistir, sim. Ele fala, Pai, se for a tua vontade, passa esse negócio, eu não quero morrer numa cruz, não. Mas ele deve ter pensado, isso não está escrito, é eu aqui pensando com meus botões, de falar, se isso acontecer, eu vou desapontar o meu pai. Eu vou desapontar o meu pai. E logo em seguida ele fala assim, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Ou seja, ele sabia que aquilo que o pai mandou ele fazer, mesmo que doesse nele, seria a coisa certa a se fazer. O pai que está no céu, ele sempre vai mandar você fazer coisas que, embora venham doer em você, faça, porque é a coisa certa a se fazer. É a coisa certa a se fazer. Em João 6,38 fala o seguinte, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus sabia que ele estava aqui na terra, não era por um capricho dele, não era para fazer a vontade dele, era para fazer a vontade do Pai dele que estava no céu. Você acha que você está aqui na terra também por um capricho? Você acha que você está aqui na terra para fazer o que você quer, apesar que você tem o livre-arbítrio, né? Apesar que você pode escolher em fazer ou não fazer. Mas galera, nós estamos aqui com um propósito, e o propósito é de fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. E a vontade do nosso Pai que está no céu, ela é boa, perfeita e agradável. Quem de nós tem isso? A nossa vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável? A vontade das pessoas que nos cercam é boa, perfeita e agradável? Não. Não. Ela pode ser boa, perfeita, mas não vai agradar todo mundo. Ela pode ser perfeita, agradável, mas não vai ser boa. Mas esse Deus, esse Jesus Cristo, ele fala, a minha vontade, a vontade que eu tenho de ter vocês, a vontade que eu tenho de vocês fazerem as coisas que eu predestinei para você, ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Não tem erro. Não tem erro. Se nós seguirmos esse conselho, se nós seguirmos essas diretrizes, nós nos encaixamos nisso aí. Na vontade do Pai. Boa, perfeita e agradável. Jesus sabia isso, sabia disso. Ele sabia que ele estava aqui para cumprir a vontade do Pai dele. Do Pai dele. E nós estamos aqui também para cumprir a vontade do nosso Pai Celestial. Amai-vos uns aos outros, como meu amigo Fábio falou. Isso é a vontade de Deus. Amai-vos uns aos outros. Jesus era um filho que não desapontava o seu pai. Jesus sempre cumpriu todas as tarefas que o seu pai lhe deu. Olha só o que fala lá em João 19, capítulo 19, versículo 28 ao 30. Diz o seguinte, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que as escrituras se cumprissem, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e colocaram na boca dele.
E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está tudo consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Isso aqui é um texto do final da crucificação de Jesus. Né? Depois disso aqui, Jesus reclina, entrega seu espírito ao Pai, né? E morre. Mas no terceiro dia ressuscita. Mas o que eu quero dizer com isso aqui é que no final disso aqui ele fala: está tudo consumado. Está tudo consumado. Jesus cumpriu a tarefa que o Pai dele entregou nas mãos dele. Que tarefas Deus tem entregado nas tuas mãos? Que coisa esse Deus maravilhoso tem entregado nas tuas mãos? Tem coisas que Deus entrega nas nossas mãos e nós não fazemos, cara. Nós sempre vamos deixando para depois, para depois, para depois, para depois, para depois. E nós não fazemos. Qual foi o principal papel de Jesus na terra? Falar que o reino de Deus havia chegado na terra. Boas novas. Falar que Deus, Jesus, estava na terra para falar do Pai dele, do amor do Pai dele. Jesus não veio para falar dele. Jesus veio para falar do Pai dele. Algo que o Pai dele tinha mandado ele fazer. E sabe uma coisa que esse Deus maravilhoso tem mandado nós fazer? Pregar o Evangelho a toda criatura. E uma das formas mais lindas de se pregar o Evangelho é através do teu testemunho de vida. Através da tua vida, cara. Se você não tem uma vida legal, as pessoas olham para ti e falam: pô, que crente é esse? Que cristão é esse? Você não está pregando o Evangelho, você não está pregando as boas novas. Agora, se você tem uma vida no altar de Deus, uma vida com propósito, uma vida de testemunho, cara, não só você, mas toda a família, você que é casado, você que tem filhos, que testemunho a tua família tem dado para as pessoas? Você como pai, você como mãe, que testemunho você tem dado para os seus filhos? Através disso, pessoas veem Deus, vê Deus em você. Cara, você está pregando o Evangelho de uma forma simples. Outra das formas também é de você sair falando do Evangelho para as pessoas. Hoje a gente tem essa facilidade das redes sociais. Mas, cara, não sei se você já teve a oportunidade de sair à rua e falar de Deus para alguém. É muito lindo. Eu já tive a oportunidade de sair à rua, falar para as pessoas quem é esse Deus maravilhoso, quem é esse Jesus que eu sirvo. Eu quero dar orgulho para esse Deus que eu sirvo, para esse Pai maravilhoso. Eu quero que esse Deus olhe para mim e fale: caramba, olha o Paulo, meu filho amado em que eu tenho prazer. E eu estou trabalhando todos os dias para que isso aconteça. Para que isso aconteça. Tem um texto bíblico que fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que você pode errar, dar uma deslizada no meio do teu caminho aí, irmão, como filho. Mas reconheça isso, levante-se novamente. Se você está destruído aí, caído onde você está, cara, te levanta. Te levanta. Te levanta, entregue-se a Deus. Fala: Senhor, eu estou aqui, eu não te trago orgulho nenhum, eu te desaponto o tempo todo, eu não faço nada do que tu me manda fazer, mas eu me arrependo de tudo isso e quero começar a fazer essas coisas que te agradam agora. Agora é o momento de você corrigir isso. Agora é o momento. Né? Eu vou entrar nisso aqui, mas não era nem para eu entrar. Pessoas acreditam em reencarnação. Meu irmão, não existe reencarnação não, cara. Ao homem foi dado o direito de ter uma só vida. Depois que morreu já era. Então se você quer agradar a Deus, agrade Ele agora em vida, porque depois que você morrer já era. Já era. Esse papo de reencarnação é furado. Não existe. Ao homem é dada a possibilidade de ter uma só vida. Então se você errar nessa vida, já era. Se você quiser permanecer no erro, cara, o problema é seu. Mas eu estou te dando informação que você pode ter uma vida diferente. Você pode ter um recomeço de vida. De repente a tua vida ela foi errada durante um bom tempo. Ela é errada até agora. Mas se você não quiser permanecer nesse erro, cara, por que não mudar agora? Por que não começar a agradar esse Deus agora? Por que não começar a atrair o olhar dele para você, para que ele olhe e veja e fale o seguinte: caramba, meu filho quer mudar. Olha só, meu Deus, eu estou com ele. Deus, ele é bom o tempo todo. E te garanto que quando você voltar à essência da humanidade, e que essência é essa, cara? A essência lá do Jardim do Éden, a essência de um compromisso entre o homem e Deus, a essência de
de uma paternidade incondicional. A essência de estar o tempo todo com Deus. A essência de ter o Espírito de Deus dentro de você de uma forma muito louca. Muito louca. Então, se você, por acaso, não está agradando a Deus em nada, cara, eu te ofereço a oportunidade agora. Aí onde você está. A oportunidade de ter uma vida diferente. Jesus não desapontou Deus em hipótese alguma. Mas nós somos seres humanos. Como eu falei, cara, de repente a tua vida ela foi só erro. Coloca um ponto final nisso agora. Escreve uma nova história com Deus. Eu errei muito na vida, errei muito, demais. Demais. E às vezes eu acho que eu estou tão certo, mas eu paro e falo, não, eu estou errado. Senhor, me perdoa, porque eu estou corrigindo. Eu quero chegar na estatura de varão perfeito. Eu quero seguir para o alvo, como fala Paulo lá no Novo Testamento. O meu alvo é Cristo, eu sigo para o alvo que é Cristo, cara. O teu alvo é Cristo, o teu alvo tem que ser Jesus. Não baseie as tuas atitudes em pessoas. Não baseie as tuas decisões em decisões de outras pessoas. Baseie-se no que Deus tem para você. Baseie-se na vontade de Deus. Deus, Ele quer o melhor para você. Deus, Ele quer o melhor para todos nós. Não é por acaso que Ele nos amou primeiro. Você acha que você ama Deus? Te garanto que você não ama Deus na mesma proporção que Ele te ama. Mas se você ama Deus, você acha, eu amo Deus demais. Mas lembre-se, Ele te amou primeiro. Isso quer dizer que se Ele não te amasse primeiro, você não saberia o que é amor. Não saberia o que é amor. A maior prova de amor. A maior prova de amor. Eu quero partir para o final com vocês. Então eu trouxe 3 pontos básicos que fez com que Deus olhasse para Jesus quando ele veio saindo das águas ali. Ele acabou de ser batizado. João Batista acabou de batizar Jesus. Os céus se abrem, desce o Espírito de Deus através de uma pomba. Olha para Jesus e fala, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Se Deus está tendo prazer em você, amém. Glória a Deus. Mas se Deus não está tendo prazer em você, saiba de uma coisa. Ele está com isso entalado na garganta para falar para você. Quando você começar a dar frutos dignos do Deus que te ama. Quando você começar a dar orgulho para esse Deus. A dar orgulho para esse Deus. Tem um texto bíblico muito legal que fala o seguinte: conhecereis a árvore pelo fruto. Se o fruto for mau, a árvore é má. Se o fruto for bênção, for bom, a árvore é boa. O que você acha? Que Deus ele é a árvore genealógica de tudo. Você acha que Deus ele é uma árvore boa ou uma árvore má? Eu acredito que ele é uma árvore boa. Então seja uma semente. Seja uma semente dessa árvore. Você é uma pequena árvore. Você é um fruto dessa árvore. E fala o seguinte: se o grão não cair na terra e morrer, não nasce uma outra árvore. Você tem que morrer para as coisas do mundo e viver para Deus. Quando você morrer, esse fruto maravilhoso, ele cai na terra e nasce uma outra árvore. E essa árvore que é você vai dar frutos bons, frutos dignos do Deus que você serve. Amém? Eu espero que essa palavra ela possa ter tocado o teu coração. Nunca se esqueça disso. Deus, ele quer sempre falar algo bom a nosso respeito. Então dê motivo para que Deus possa falar coisas boas a respeito de você. Eu trabalho paulatinamente todos os dias para que Deus tenha algo bom para falar a respeito de mim. E seja um propagador do Evangelho, seja um propagador das boas novas. Fale de Jesus para as pessoas, fale do amor dele, fale do amor de Deus, fale do plano de salvação que ele tem para essa humanidade. Cara, Deus ele não veio ao mundo por acaso. Ele veio para nos salvar. Ele veio para te salvar, ele veio para me salvar. Mas isso só vai acontecer se nós quisermos ser salvos por ele. Entenda algo. Jesus é o único caminho que te leva para Deus. O único.
né? Cara, eu não sei a tua religião, não sei que tipo de religião tu segue, mas eu vou te falar do que eu sigo. O Deus que eu sigo, o Jesus que eu sigo, ele diz que ele é o único caminho, Jesus. Ele é o único caminho que te leva para o céu. Cara, então, se você acha que todas as religiões te levam a Deus, você está errado. Religião nenhuma te leva a Deus. Jesus te leva a Deus. Jesus te leva a Deus. Eu quero terminar isso aqui dizendo para você não seguir religião nenhuma. Siga Jesus. Faça aquilo que Jesus mandou você fazer. Sabe o que ele mandou você fazer? Amar o seu próximo como a você mesmo. Ajudar os pobres e necessitados. Amar a Deus acima de todas as coisas. Cara, é impossível você não amar a Jesus e você não amar o teu próximo. É impossível você amar esse Deus e não querer ajudar as pessoas. Cara, é impossível. Quiononia. Está todo mundo junto em comunhão. Comunhão. Comum, uma união em comum. E o que torna essa nossa união em comum? Jesus torna tudo isso comum. O amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade. Tudo isso que nos faz comum só aconteceu por causa de Jesus. Então siga Jesus, leia a Bíblia, procure saber quem é o Jesus que você diz que serve. Te garanto que quando você começar a ler a Bíblia, e é notório, a palavra de Deus fala o seguinte: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem é a verdade? O próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que te leva a Deus. Ele é a verdade que liberta. A vida, ele é a vida eterna. Amém? Que o Senhor Jesus ele possa tocar em você profundamente. E eu quero terminar essa live orando com você. Amém? Quero estar orando com você. Se você puder fechar os teus olhos, onde você está, faça isso. Amém? Vamos estar orando? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo maravilhoso em que nós estivemos na tua presença, Pai. Deus, como nós falamos hoje, se o nosso Pai que está no céu fosse falar de nós para alguém, o que ele falaria? Ah, eu quero que ele fale todos os dias que eu sou um filho amado e que ele tem prazer em estar comigo. Mas eu sei que eu preciso permanecer firme na minha jornada com Deus. Eu preciso permanecer firme. E é o que eu peço a Ti, meu Deus, que Tu ajude os meus irmãos que me assistem a permanecer firmes contigo. Se por acaso, Deus, tiver alguém que está longe dos Teus caminhos, que Teu Espírito Santo possa tocar profundamente nele. Que ele venha reconhecer que o verdadeiro caminho é Jesus. Que a verdadeira vida é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É nele que nós devemos estar. É nele que nós devemos depositar toda a nossa confiança. Não existe pessoa diferente dele em que nós podemos confiar mais. Deus, Jesus, o único caminho que nos leva para o céu, para perto do nosso Pai Celestial. Deus, muito obrigado. E é em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu te agradeço. Amém e amém. Cara, aí onde você está, se você quer viver essa palavra, aproxime-se de Deus. Comece a fazer a tua oração aí, converse com Deus. E se você vem pisando na bola com Ele, peça perdão. Traga orgulho para esse Deus maravilhoso. Cumpra tudo aquilo que Ele vai falar para você no seu coração. Amém? E eu quero fazer outro convite para vocês. Que vocês me sigam aí nas redes sociais. No meu Instagram. Me sigam na minha página no Facebook Coração de Adorador. E no meu canal no YouTube Coração de Adorador. Se você está sendo abençoado através dessas palavras gravadas nas lives, né? Cara, compartilha com os teus amigos. Compartilha com os teus familiares. Para que eles também possam ser impactados através da palavra de Deus. Para que essa palavra possa chegar ao coração deles. Que eles possam ser profundamente tocados também. Amém? Se você ama a Deus, propague o Evangelho. E uma das formas de você também estar propagando o Evangelho é estar compartilhando essas lives aí com seus amigos. Me ajude a levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis. Amém? Que Deus te abençoe
Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e que as mãos desse Deus maravilhoso aí, ó, nunca se aparte de você e de toda a sua casa. Graça e paz. Ah, estou esquecendo. Eu vou deixar o endereço da minha página do Facebook, do YouTube, do meu canal no YouTube e também do meu Instagram na descrição desse vídeo. Amém? Deus abençoe a todos.